palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus, na sua providência, cuida de cada um de nós, de todos nós. Ele nos dá muitas oportunidades de conversão, de libertação, e às vezes tem mesmo que insistir conosco, porque muitas vezes somos apegados à situação em que nos encontramos, procuramos uma situação mais cômoda. Vejam esse episódio da primeira leitura da vida de Ló, dentro do ciclo de Abraão. Deus insiste com Ló para que ele deixe a sua casa, juntamente com sua família. Parece que Ló hesita um pouco, talvez pensando que o perigo não é tão iminente, mas Deus força, né? O anjo parece que pega Ló pela mão e leva ele com a esposa, com as filhas para fora, e mais uma vez exorta que eles se afastem, propõe que eles possam ir para a montanha para se abrigar diante daquela catástrofe. Ló ainda faz o pedido para ir para a cidade mais próxima, e Deus concede. Vemos aqui então a insistência, o cuidado de Deus conosco. Não é só com Ló, né? É com cada um que se abre para acolhê-lo, como Ló se abriu para acolher na sua casa aqueles hóspedes, sem saber que estava abrigando os mensageiros do Senhor. Não se trata, no mundo em que vivemos, de fugir. Se nós formos olhar assim, qual é a cidade que está isenta de pecado? Nós não temos que fugir materialmente, fisicamente dos lugares. Nós temos que estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus menciona na oração sacerdotal, Evangelho de São João, capítulo 17. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. É até importante que nós estejamos no meio deste mundo, marcado muitas vezes pelas trevas, como luz, como quem dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Não devemos ser cúmplices do mal, mas devemos ser pessoas que não querem formar uma espécie de casta ou de um clube fechado, né? Um grupo de perfeitos. Aliás, houve uma heresia nesse sentido na história da igreja, né? Que pretendiam ser os perfeitos, rigoristas. Parece que essas coisas de vez em quando voltam, né? Com outros nomes, em outras circunstâncias. Mas nós temos que estar no meio do mundo, dando testemunho daquilo que é definitivo. O Evangelho acaba nos ajudando nesse sentido. Há poucos dias lemos na versão de Marcos, não é? E foi até mais extensa. Hoje lemos aqui em Mateus, Jesus que entra na barca com seus discípulos e enfrenta essa grande tempestade no mar da Galileia. Jesus está dormindo e eles ficam assustados. Não é uma borrasca comum, é uma tempestade realmente grave, que pode atentar contra a vida de todos. Às vezes, quando nós temos pouca fé, começamos com perguntas desse tipo: por que Deus não intervém? Por que Deus não impediu essa desgraça? Por que Deus não faz isso ou faz aquilo? Mostra a pouca fé, a falta de confiança na providência divina, né? Quem é que pode dizer o momento de Deus intervir? Ele sabe o momento certo de intervir. E muitas vezes Ele está querendo intervir, mas respeitando a nossa liberdade humana. Às vezes somos nós que estamos de braços cruzados. Às vezes somos nós que somos omissos.
Então devemos ter uma grande confiança. Por que Jesus dormia? Porque ele confia no Pai, na providência divina. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? E levantando-se, então, acalmou o vento e o mar. É claro que, como refleti outro dia, tudo está mais em torno dessa pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas hoje eu estou pontuando um outro aspecto que vou retomar na oração eucarística escolhida para essa missa. Deus conduz a sua igreja, conduz a história no meio das tempestades. Às vezes nós todos gostaríamos de ter uma vida tranquila, sem tempestades, mas a barca aqui com os discípulos, com essa forte tempestade, é figura da igreja. A igreja não é chamada a ter uma vida fácil e tranquila, mas ela é chamada a enfrentar as tempestades da vida com confiança no Senhor. Assim também deve ser a nossa vida em relação à igreja e à história. Caminhemos na comunhão eclesial, enfrentando as tempestades da vida, que nós tenhamos uma espiritualidade do conflito. Não é buscar o conflito, mas é aceitar viver no conflito e na tensão, nas tempestades da vida. O Senhor está conosco, a barca não vai afundar, né? O Senhor conduz a sua igreja. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Quem está na comunhão eclesial com o Papa, com os bispos, podem vir as borrascas, as tempestades. Jesus está conosco, o Espírito de Deus está conosco, e no meio das vicissitudes da história, nós venceremos até chegarmos a momentos de calmaria. Depois vem outras tempestades. Assim é a história da igreja, assim é a nossa vida, até que nós possamos todos viver na plena paz da comunhão do reino de Deus vitorioso, quando o pecado for totalmente destruído em cada um de nós. Aquilo que o Cristo alcançou para todos seja acolhido por cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.